Saudações acadêmicas, sejam bem-vindos, caros estudantes, à nossa primeira aula de Física para a 10ª classe. Referir que nós hoje iniciamos com esta modalidade de aulas online devido à imposição da pandemia da Covid-19 que obrigou à suspensão das aulas presenciais. Sendo assim, estamos a entrar exatamente nos conteúdos da 10ª classe e a nossa primeira unidade chama-se corrente elétrica. E o tema que nós vamos abordar hoje é Introdução ao estudo da carga elétrica. Para compreendermos melhor sobre a nossa unidade de corrente elétrica, nós trazemos uma pergunta de entrada. Que diferença existe entre energia e corrente elétrica? Esta questão nós colocamos porque tem sido comum as pessoas dizerem não há energia. Numa situação em que há introdução da corrente elétrica nas nossas casas e as pessoas simplesmente dizem não há energia. Então nós vamos tentar perceber que diferença existe entre energia e corrente elétrica e qual é a linguagem correta a dizer nessas condições. De acordo com a 8ª classe, energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. E se nós falarmos sobre a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho, ainda de acordo com a 8ª classe, nós vimos que a natureza nos oferece várias formas de energia, várias modalidades de energia, tais como a energia mecânica, a energia elétrica, a energia química, a energia eólica, a energia solar, a energia luminosa, a energia térmica ou calorífica, a energia nuclear, a energia atômica, entre várias formas de energia oferecidas pela natureza. Enquanto que corrente elétrica definimos como sendo o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. Quando falamos sobre fluxo ordenado de partículas, estamos a falar da taxa ou quantidade de partículas que são movimentadas dentro de um condutor elétrico. Condutor elétrico é qualquer dispositivo que se deixa atravessar pelas cargas elétricas. Então, como podemos ver, a energia refere-se à capacidade que nós temos, por exemplo, de realizar o trabalho. E esta capacidade pode ser através, por exemplo, da energia química, porque já mencionamos que existem várias formas de energia. Então, a questão agora que nós colocamos para si é: quando diz que não há energia na minha casa, refere-se a que tipo de energia? É preciso especificar. Então, a linguagem correta é dizer não há corrente elétrica, ou então especificar o tipo de energia. Nesse caso seria não há energia elétrica. Sendo assim, nós vamos querer apresentar um pequeno historial do surgimento da eletricidade. E a eletricidade surgiu há cerca de 600 anos antes de Cristo, também falar do século VI, quando um sábio da Grécia, chamado Tales de Mileto, observou ao friccionar um âmbar amarelo sobre uma pele de carneiro e percebeu que ao friccionar o âmbar sobre a pele de carneiro e depois aproximando a corpos leves, como é o caso de penas de água, pequenas telhas de madeira, esse âmbar atraía a esses corpos. E devido a esta ação, então percebeu-se que existia eletricidade lá no âmbar. E daí deu origem à eletricidade, que nós hoje podemos designar a nossa unidade como corrente elétrica. Deste modo, voltando para o primeiro tema, que é a introdução ao estudo da carga elétrica, definimos carga elétrica como sendo uma grandeza física que caracteriza os corpos com excesso ou déficit de eletrões. Como é que nós vamos
compreender este conceito. Na 8ª classe, na disciplina de Física, assim como na disciplina de Química, nós falamos sobre o átomo e vimos que o átomo é composto por partículas elementares. Essas partículas elementares podem ser eletrões, prótons e nêutrons. E dissemos ainda na 8ª classe que o átomo na natureza é eletricamente neutro. Ao dizermos que o átomo é eletricamente neutro, significa que o número de prótons é igual ao número de eletrões. Mas, mais tarde, o homem ou os cientistas perceberam que era possível excitar esse átomo de tal forma que ele deixasse de estar no estado neutro. E para que o átomo deixe de estar no estado neutro, é necessário eletrizar este átomo. Ou seja, se nós temos um corpo no estado neutro, nós podemos eletrizar. Eletrizar é um processo de atribuir cargas elétricas a um corpo. E como é que nós podemos atribuir cargas elétricas a um corpo? Através de 3 diferentes formas de eletrização, que é a eletrização por frição, a eletrização por atrito e a eletrização por contato. Se, por exemplo, pretendemos eletrizar uma esferográfica, teremos que friccionar essa esferográfica sobre um corpo, por exemplo, o nosso cabelo. Então, vocês vão realizar aí em casa uma experiência, segundo a qual vocês deverão cortar pequenos pedaços de papel, coloquem sobre a mesa e friccionem a vossa esferográfica ou sobre um papel ou sobre o cabelo. Mas tenham cuidado a friccionar sobre o cabelo, de modo a não machucar. Friccionamos tantas vezes a esferográfica sobre o cabelo e vamos aproximar aos pequenos pedacinhos de papel. Vamos perceber que nesse processo a esferográfica vai atrair os pequenos pedaços de papel. E este facto demonstra claramente a experiência realizada no século VI por Tales de Mileto. Então, como podemos ver, realmente os corpos podem adquirir cargas elétricas através da eletrização. E podemos observar também que, afinal de contas, o conceito de carga elétrica está a caracterizar se esta esferográfica, que já pode atrair cargas elétricas, porque o número de eletrões é diferente do número de prótons. Então, ela caracteriza se a esferográfica possuiu naquele momento excesso de eletrões ou déficit de eletrões. Quando dizemos déficit de eletrões, significa redução de eletrões. Quando falamos sobre excesso de eletrões, significa aumento de eletrões. Então, se o corpo aumentou eletrões, significa diminuir prótons. Mas se o corpo tem déficit de eletrões, significa ter aumento de prótons. Então, eis aí a razão de trazermos o conceito de carga elétrica. Matematicamente falando, ou definindo, a carga elétrica corresponde ao múltiplo inteiro da carga elementar. O que significa isso? Significa que a carga elétrica é igual a número de eletrões vezes a carga elementar. Então, o N é o número de eletrões e é um número inteiro, ou seja, é adimensional também, não tem unidade. O E é a carga elementar e é constante. A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. O que é a carga elétrica, cuja unidade no sistema internacional é coulomb. E a seguir vamos ver os múltiplos de coulomb, ou seja, outras unidades de coulomb. A linha A, 1 milicoulomb. Escrevemos 1 MC, o M tem que ser minúsculo. Isso corresponde, em notação científica, a 10 elevado a menos 3 coulomb. Exemplo:
converta 6.000 km para o Sistema Internacional de Unidade. Então, para o Sistema Internacional de Unidade significa que queremos converter para coulomb. Já sabemos que 1.000 km corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, no lugar de M, substituímos por 10 elevado a menos 3. Daí que ficamos com carga elétrica igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb, tendo se substituído no lugar de M por 10 elevado a menos 3. A linha B, 1 microcoulomb. Microcoulomb representado por essa letra chama-se μ, é uma grandeza matemática, não é U, a primeira perna tem que ser maior do que a segunda. Então corresponde a 10 elevado a menos 6 coulomb. Exemplo, converta 6 microcoulomb para o Sistema Internacional de Unidade. Então é só substituir no lugar do micro por 10 elevado a menos 6 e ficamos com 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A linha C, 1 nanocoulomb. O termo já diz nano. Então, representado por 1 NC, N minúsculo, que significa 10 elevado a menos 9 coulomb. E como exemplo, vamos converter 6 nanocoulomb para o Sistema Internacional de Unidade. E substituímos no lugar de N por 10 elevado a menos 6, ficamos com a carga elétrica igual a 6 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E por fim temos 1 picocoulomb, significa 1 PC, que é igual a 10 elevado a menos 12 coulomb. Como exemplo, converta 6 picocoulomb para o Sistema Internacional de Unidade. Significa substituir no lugar de P 10 elevado a menos 12. Então ficamos com carga elétrica igual a 6 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb. Então nós apresentamos o submúltiplo de coulomb. Determinados exercícios poderão apresentar os valores da carga elétrica através do submúltiplo de coulomb. Então o aluno deverá converter esses valores para coulomb antes de substituir na fórmula. Vamos ver o quinto exemplo, que é para o cálculo da carga elétrica. O exercício diz: sabendo que no processo de frição de dois corpos foram transferidos 4 vezes 10 elevado a 15 eletrões, calcula o valor da carga transferida neste processo. Então já sabemos os procedimentos, que é a colocação dos dados, a fórmula e resolução. Para os dados, estão a dizer que foram transferidos 4 vezes 10 elevado a 5 a 15 eletrões. Então temos cá N, que é o número de eletrões. E já dissemos é dimensional. Então não tem unidade. E sabemos que para calcular a carga elétrica, de acordo com o solicitado, é necessário termos a carga elementar, e é um valor constante, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então este valor pode não ser dado no problema, mas sabemos que é necessário utilizar sempre que solicitarem o cálculo da carga elétrica neste tipo de exercício. Então, de acordo com a fórmula, vimos que a carga elétrica é a multiplicação do número de eletrões pela carga elementar. Para resolver, significa substituir os dados na fórmula. E como é que nós fizemos essa substituição? O valor do número de eletrões fomos colocar na fórmula, onde temos o N, que é o número de eletrões, e ficamos com esta substituição: 4 vezes 10 elevado a 15. E o valor da carga elementar, substituímos no lugar da carga elementar na fórmula, e substituímos, ficamos com o valor na resolução de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então multiplicamos 4 por 1,6, que nos deu 6,4, e multiplicamos a base de 10 elevado a 15 por 10 elevado a menos 19. E de acordo com a matemática, é multiplicação de bases iguais, expoentes diferentes. O que nós fizemos foi manter a base, que é o nosso 10, e adicionamos os expoentes, porque trata-se de uma multiplicação. Adicionando os expoentes, o primeiro expoente é 15, mais o segundo expoente, que é negativo. Então temos que colocar dentro de parênteses, menos 19. E no jogo de sinais, de acordo com a oitava classe, mais vezes menos dá menos. Então ficamos com
15 menos 19. O maior valor absoluto da operação é o 19. Então, significa que o nosso resultado vai ser negativo. Ficamos com menos 4. É por isso que temos 6,4 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. E a seguir nós vamos ver uma fórmula para calcular o número de eletrões. Para o cálculo do número de eletrões, nós vamos aplicar este triângulo para sabermos como deduzir a fórmula, onde a carga elétrica está aqui isolada, colocamos também isolado o nosso triângulo, e depois o número de eletrões que está aqui do lado esquerdo em relação à carga elementar, colocamos também do lado esquerdo, e a carga elementar colocamos do lado direito. Então, se nós queremos calcular o número de eletrões, vamos dizer o número de eletrões é igual a este traço de fração, este traço que temos cá na horizontal, vamos colocar cá, carregamos a carga elétrica que está nesse ponto para cá e carregamos a carga elementar para cá. Então, conseguimos ver que é divisão da carga elétrica pela carga elementar. E assim nós podemos aplicar essa fórmula para resolver qualquer exercício que solicita um número de eletrões. Vamos deixar alguns exercícios de aplicação onde os alunos deverão resolver. Sabendo que no processo de frição de dois corpos foram transferidos 24 vezes 10 elevado a 19 eletrões, calcula o valor da carga transferida neste processo. O segundo exercício: determine o número de eletrões transferidos ao longo do processo de frição de uma esferográfica e o cabelo humano, se tiverem sido transferidos 64,2 microcoulomb. Então cá estamos perante a experiência que nós pedimos para que os meninos realizassem lá em casa, e vamos ver como é que vocês vão poder encontrar o valor do número de eletrões através da fórmula que nós deduzimos anteriormente. No terceiro exercício, perceberam que durante a aula falamos sobre 3 formas de eletrização. Então você deve indicar as formas de eletrização e definir cada uma delas, como é que ocorre cada uma das 3 formas de eletrização. E para a próxima aula, façam revisão dos apontamentos sobre o pêndulo elétrico e o eletroscópio de Fones. Esses apontamentos constam da página número 2 do nosso manual de física. E para esta aula sobre carga elétrica também podem fazer revisão no nosso manual de física na página número 1. Muito obrigado pela vossa atenção. Continuação de um ótimo dia de aulas.